Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sabadão, hein? E ó, sabadão que a decisão do Mundial de Clubes interfere na vida do Vasco, hein? A gente vai falar bastante sobre isso e claro, você não vai perder essa informação. Vamos falar também sobre o avanço da venda da SAF, está perto. Existem informações importantes para a gente atualizar você aqui nesse vídeo. Vamos comentar depois da última fala, de Felipe Carregal e obviamente, essa aparição do Carregal, ela é muito estratégica para uma próxima uma aparição do Pedrinho, tá? É como se fosse um tapete vermelho. Expôs algumas questões para evitá-las que sejam perguntadas novamente. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto da venda da SAF do Vasco, porque tem informação e a gente vai trazer para vocês. Outra coisa, trabalho de Fernando Diniz junto a Admar Lopes, reuniões acontecendo, Fernando Diniz expondo o que precisa e Admar Lopes colocando nomes na mesa. Vamos trazer para vocês também essas informações. Queria agradecer a sua presença nesse vídeo, peço para você deixar o like para dar aquela moral, porque o seu like, o seu joinha, ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. E você que tá aí do outro lado, eu sempre falo, você que gosta de palpites esportivos, eu deixo o link da Estrela Bet no primeiro comentário fixado. Então corre lá, a Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete e no futsal e quer ser sua parceira também. A gente aqui do canal, obviamente, você sabe que a gente faz os nossos palpites esportivos por lá. Eu, por exemplo, saí de uma plataforma que não me dava nada e fui para a Estrela Bet dobrar o meu primeiro depósito e também ganhar prêmios exclusivos, porque lá camisas do Vasco saem o tempo inteiro, principalmente a do basquete, saem também promoções em que a galera que faz os palpites são convidadas para eventos em São Januário e muito mais. Você não pode ficar nessa plataforma que não te dá nada, só toma seu dinheiro, pelo amor de Deus. Vai lá para a Estrela Bet, o link no primeiro comentário fixado. Clica lá, é só através desse link que você tem todos esses benefícios. Beleza? Jogue com responsabilidade, maiores de 18 anos. Não vai ficar rico, já vou te avisando antes. Você não vai ficar nem rico nem milionário. Pode ganhar um dinheiro? Pode, mas jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Beleza? Sem mais delongas, como temos muitos assuntos nesse vídeo, eu peço para você que não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Clique nele, clique no sininho também de notificações para todas as vezes que eu voltar aqui você ser notificado. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Bom, o Botafogo foi eliminado do Mundialito de Clubes da FIFA. E o que isso interfere na vida do Vasco? Muita coisa, né? Porque o Botafogo é o próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro, jogo marcado para uma Mané Garrincha, né? A gente sabe que essa partida antecede um jogo decisivo dos playoffs da Copa Sul-Americana em Quito, né? O primeiro jogo dos playoffs será realizado lá no Equador. Obviamente você estará presente porque eu estarei lá no Equador trazendo imagens, chegada do Vasco no hotel e muito mais, né? Você não perde nada aqui, então preste atenção, o Vasco pode ter o adversário anterior agora no dia 12, né? Dia 12, jogo do Campeonato Brasileiro, dia 15, jogo da Copa Sul-Americana. O Botafogo, voltando ao Brasil, pode aí oficializar essa partida para o Mané Garrincha no dia 12. E aí o Vasco não tem mais facilidade, tempo, vai ter que se estruturar, vai ter que montar a logística para ir até Brasília e depois ir para o Equador, para Quito, vai pesar na logística do Vasco, né? Se o Botafogo passa, claramente esse jogo do dia 12 não aconteceria por conta, né, desse momento prolongado do Mundialito de Clubes. Não foi o caso, o Botafogo eliminado força essa jogada. Então vamos observar esse jogo sendo realizado. Enfim, muito próximo disso ser confirmado e sim vai impactar no futuro ali do Vasco a curto prazo, né, que já estamos entrando no mês de julho. Olha só, a situação envolvendo venda da SAF, hein? A gente vai falar sobre isso aqui, você não pode perder, mas antes eu queria, obviamente, né, lembrar, os jogadores do Vasco treinaram na manhã desse sábado no CT Moacir Barbosa e reuniões acontecendo entre Admar Lopes e Fernando Diniz. É isso mesmo, Admar Lopes já tem mapeado um número interessante de jogadores e apresenta ao técnico Fernando Diniz, que mostra também as suas necessidades, né?
Eu acho que vai ser uma jogada interessante, mas que pode sair faísca ali diante desses cenários de autonomia. A autonomia que eu digo é de quem escolhe o quê. A gente sabe que o mercado é um mercado um pouco mais limitado, de situações mais alternativas. O Vasco não vai buscar um grande jogador no Manchester City. Não, esquece isso. Não vai rolar. Não vai rolar Douglas Luiz. Não vai rolar. A situação do Brian Rodrigues, pode praticamente esquecer o Brian Rodrigues. Então, são situações limitadas no Vasco, tá? A gente vai precisar trazer para vocês todo esse panorama e, claro, Admar Lopes e Fernando Diniz já conversam com muitos nomes na mesa para reforçar o Vasco para o segundo semestre. Muitas novidades podem acontecer, mas não espere nada impactante. Não espere, porque não deve acontecer. O Vasco está completamente com os pés no chão nessa janela de transferências, né? De modus operandi clube associativo, obviamente, não temos um investidor para fazer uma janela agressiva no mercado, contratar grandes jogadores ou jogadores em ascensão para revenda, enfim. Não temos ainda nada desse tipo como realidade no Vasco. Então, observando esse cenário, o técnico Fernando Diniz e Admar Lopes terão que ser criativos, né? Mostrar criatividade e o Vasco no mercado juntamente com o português. Queria, obviamente, saber a sua opinião. E falando sobre investimento, a gente pensa em investidor. E aí a gente traz informações sobre a venda da SAF. O Felipe Carregal, né? Que fez uma bela de uma coletiva ali, uma entrevista, exclusiva para o fanático vascaíno, né, o Fábio Azevedo, e revelou que sim, tem investidor avançado. Ainda não existe proposta em números, não existe uma proposta oficial, mas informações avançadas já estão sendo trocadas e já podemos entrar em fase de diligência. A situação da venda da SAF pode criar um desdobramento a qualquer momento, né? Já que tem um investidor avançado, o torcedor vascaíno e a imprensa, né? A gente tem agora o trabalho de ir atrás dessa informação o quanto antes e nos prepararmos para a próxima aparição, né, de um dirigente para fazer uma pergunta direcionada a isso com mais detalhes, tá? E falando sobre isso, né, o próprio Fábio Azevedo, ele fala que existe, né, um investidor que não tem negócio, né, no futebol, mas que pretende impactar o mercado, retornando, né, ali a um cenário um pouco mais otimista para esse fundo, né, que é um fundo esportivo. Dentro desses detalhes, o Fábio Azevedo falou que esse possível investidor é um grupo, né, na verdade, que quer entrar, se inserir no futebol, e pode ser que o Vasco seja, né, esse futebol, né, que receberia esse cuidado. Observando esse cenário, né, o Vasco, sim, segundo a diretoria, quer vender a SAF. A gente sabe que Evangelos Marinax esfriou, o próprio Carregal falou, então se esfriou, estava quente, né, se aproximou ali de algo concreto, aí foi esfriando, segundo o Carregal falou que esfriou, então o Marinax estava muito quente e quase aí poderia ser, né, o investidor do momento. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que deveria ser o Evangelos Marinax? Esse esfriamento aí da relação entre Vasco e Evangelos Marinax foi benéfico ao Vasco, não foi? O Carregal fala de uma interferência ali na situação do São Paulo, parecia que ele queria incomodar o São Paulo, declarando interesse pelo Vasco. A gente sabe, né, que numa TV inglesa o próprio Marinax cita esse interesse no Vasco da Gama, mas a gente observa que nada evoluiu até o momento. Vamos observar com mais detalhes. Vamos observar de mais de perto. Quem será esse grupo, hein? Quem será esse investidor? Será que é muita grana? Será que não? Será que é furada? Enfim, muita responsabilidade e regulamentação, principalmente nesse cenário da venda da SAF vascaína, que pode se aproximar. Bom, olha só, o Vasco também anunciou, tá, o amistoso contra o Montevideo Wanderers para o dia 5 de julho. E aí também, né, 7 dias antes do jogo contra o Botafogo. Então Natal, Brasília e Quito. Haja logística aí. Prepare-se, torcedor vascaíno. O Vasco vai fazer uma temporada agora fora do Rio de Janeiro, porque terceirizou o jogo contra o Botafogo, né? Seria um jogo em São Januário propriamente. O Botafogo não tem problema em atuar por ali. E a gente observa agora, um tour aí. O Vasco vai ter que colocar-se o pé na estrada para atuar nesse mês de julho. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Lembrando, você que daqui a pouco eu volto com mais informações. Tem live hoje, né? A gente vai bater aquele papo ao vivo. Link na bio, vai lá que a gente vai bater aquele bate-papo
aí no sabadão à noite para trocar aquela ideia sobre as últimas do Vascão. Fechou? Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações.